Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar passo a passo como fazer esse journal com 2 inserts e como costurar esses inserts na capa. O tema do journal é a amizade e este eu fiz para uma amiga minha que gosta muito de transcrever partes da Bíblia. Por isso eu deixei bastante espaço para ela escrever. Eu espero que vocês gostem. Depois de escolher os papéis que você vai adicionar no seu journal, você dobra as páginas ao meio e vai inserindo essas páginas nos seus inserts, assim como eu estou fazendo com os papéis de música. Então eu já tenho cortado a caixa de cereais das medidas, a parte do meio que vai ser onde os inserts vão ser pregados, eu vou chamar de spine. Eu fiz 2 cortes para reforçar, então eu vou colar um no outro aqui para ficar reforçado o meio. E também vou fazer um terceiro corte nesse aqui igual, com essas mesmas medidas em papel sulfite, para depois eu ter como as medidas de onde vão ser os buraquinhos, onde a gente vai costurar os inserts no livro. E como eu não tenho papel que seja grande o suficiente para encapar, né? Porque esse aqui vai ficar assim. Então eu vou ter que ter um papel grande o suficiente para encapar ele pro lado de fora. Então eu vou pegar 2 folhas, vou colar uma na outra, vou emendar para eu poder fazer a capa. Então agora eu vou colocar a capa, que não vai ser a capa definitiva, né? Ela vai ser só para forrar essa caixa de cereais aqui, e depois eu vou escolher uma outra imagem, uma outra figura diferente para cobrir essa aqui. Então a gente vai colar assim, deixando um espaçozinho entre. Essa vai ser a capa da frente, a capa de trás, né? A capa e a contracapa. E essa aqui vai ser aquela parte onde os encartes vão ser costurados. Então, para que a capa possa ter esse movimento de abrir e fechar, a gente vai deixar um espaçozinho, tá? Uns 4, deixa eu ver, 2 milímetros. 2, 3 milímetros. Então, nós vamos colar nessa parte aqui.
Então, agora eu tenho aqui a capa. O que vai ser a nossa capa. Então, eu vou colocar isso aqui de lado, deixa secando bem a cola e vamos trabalhar com os nossos inserts. Então, são 2 inserts que eu vou fazer. Então, eu já tenho as folhas de papel sulfite, que eu envelheci com a técnica do café. Algumas folhas aqui de música que eu coloquei no meio. E agora eu vou fazer uma folha. Eu peguei uma dessas folhas que a gente compra para scrapbooking. Que ela tem, deixa eu ver aqui, 30 centímetros, 30,5. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma dobrada aqui, porque essa dobra já vai ser o bolsinho da página. Aí, nós vamos dobrar ela ao meio. Vou pegar as minhas medidas, né? A minha folha medida, que ela vai ser, o álbum vai ser desse tamanho aqui. Então, as folhas de papel sulfite foram feitas para ser do mesmo tamanho que a nossa capa. Então, a gente tem que fazer essa nova folha aqui, seguindo o mesmo tamanho. Então, ela é um pouquinho maior, a gente vai dar uma cortadinha aqui, certo? Então, você pode pegar quantas folhas você quiser e desejar, né, fazer com bolsinhos. Eu vou fazer 2, uma para cada insert. Então, eu fiz 2 páginas com papel, dobrei o papel, primeiramente para formar 2 bolsinhos, né? Dobrei a página no meio, serão 2 páginas. E eu vou colocar cada uma desses num dos inserts. Eu estou utilizando cores bem neutras, porque isso aqui é só a base do nosso journal. Depois ele vai ser enfeitado, a gente vai colocar, trabalhar com cor, né, nele. Se eu fizer muito, se exagerar muito nas cores agora, aí depois eu fico com dificuldade de fazer uma cor combinar com a outra, ou de criar harmonia com os papéis, né? Então, eu prefiro sempre fazer a base, sempre neutra, assim, bege, branco, cores bem neutras mesmo, né? Então, agora a gente já tem a base da nossa capa e estamos construindo 2 inserts. Então, a gente vai escolher para que é que a gente vai usar o nosso journal. Se for um arte, é para fazer arte, colocar figuras, pintar. Se for um healing, para escrever os nossos desabafos, nossos problemas, é uma coisa muito pessoal. Se for a sua história, é para colocar fotografias, registrar os acontecimentos do dia a dia. Agora chegou a hora da gente escolher o tema que vai ser o nosso journal e como que nós vamos trabalhar nele. Por exemplo, eu escolhi o tema de amizade, uma vez que eu vou presentear esse journal para uma amiga minha. Então, essa aqui vai ser com certeza a imagem que eu vou colocar aqui na contracapa. E essa aqui, eu penso que vai ser a capa, não tenho 100% de certeza ainda, porque a gente não tem certo e errado, né? A gente vai fazendo e a gente vai sentindo como é que vai ficando, né? Se a gente vai gostando ou não. Então, eu separei algumas imagens que eu quero colocar. Isso aqui era um livretinho de umas 6 ou 8 páginas, que fala sobre amizade. Aí eu só destaquei ele para reconstruir ele aqui. Eu ainda não sei se eu vou colar, né, na página, ou se eu vou colocar aqui um washi tape, dando a possibilidade de deixar espaço para o journaling. Então, é uma ideia. Aqui, aquela página que eu fiz com bolsinho, agora a gente vai costurar ou colar, né?
Já recortei alguns bolsinhos, que eu vou fazer bolsinho nessa página com certeza. Mais um bolsinho aqui. Então a gente vai assim, planejando e colocando como é que ele vai ficar. Essa é a nossa o primeiro rascunho, né? Nossa primeira ideia. Mais um bolsinho aqui. Ele tá todo desmontado, ainda não tá colado. Aí essa aqui vai ser aquela outra página com o segundo bolsinho. Aqui mais imagem do meu livretinho. Aqui é onde se separam os dois encartes, os dois inserts. Tô pensando em colocar isso aqui assim. Mais um bolsinho. Bolsinho. Então eu arrumei essas imagens que ela vai ser o tema, né? A amizade vai ser o tema do meu trabalho, nesse trabalhinho aqui. Muito bem. Eu também fiz umas tags para colocar nos bolsinhos, né? Bem pequenininha. Isso tudo depende muito do tipo de papel que a gente tem, do tipo de figura, né, de imagem que a gente tem. Eu, por exemplo, muitas vezes eu imprimo do Pinterest. Outras vezes eu compro algumas imagens. Tá? Então, só para dar uma ideia, isso aqui são algumas das coisas que eu vou colocar. Outro bolsinho e algumas palavras que eu recortei, né, do livro. Vida, amizade, corações. Então, agora é a hora da gente juntar tudo que a gente vai trabalhar e começar a montar, tipo um esqueleto do que vai ser o nosso journal. Agora eu vou separar algumas rendas. O próximo passo é cortar um molde dessa parte aqui do meio, onde vão ser costuradas os inserts, né? Da spine, que a gente chama. Então, pode ser em papel sulfite mesmo, um papel qualquer que a gente vai para servir depois para saber onde que nós vamos fazer os furinhos para fazer a costura dos inserts na capa. Depois de ter feito esse molde, você corta um papel para a gente cobrir a parte de dentro da nossa capa, ok? Então eu vou cobrir com esse papel aqui que eu já escolhi, que vai ser a minha parte de dentro. E depois a gente volta aqui com as medidas do molde do meio para a gente fazer os buraquinhos na capa e nos inserts. Eu já colei esse papel na parte de dentro da capa. Então, não economiza em cola, porque quando a gente dobra ele aqui, normalmente abre aqui, se não tiver bem colado. Então, coloca bastante cola. Agora, eu vou fazer a parte de fora da capa, a capa propriamente dita. Eu gosto de camadas de papéis, trabalhar com camadas. Então, eu vou usar esse mesmo padrão de papel que eu usei dentro, eu vou usar aqui fora para cobrir a capa, mas ao mesmo tempo que eu tô cobrindo, vai ficar um pedacinho daquela capa bege, meio marronzada, que eu tenho como base, né? Então, cria, ó, 2 camadas aqui. E depois, no final, eu vou colocar essa imagem que eu tinha, né, já desde o começo, escolhido para ser a capa desse journal.
porque ele tem bastante motivos verdes aqui, né, folhas, e esse verde aqui vai criar uma harmonia, então, das cores. Com certeza, eu também vou colocar esse mesmo papel aqui na capa de trás e vou pensar em alguma coisa aqui. Então, agora é a hora de fazer a nossa capa. Então, essa é a capa. Coloquei na capa de trás, né? Dentro da nossa capa também ficou forrado. Depois eu posso colocar um bolsinho aqui, porque é legal ter um bolsinho na capa, assim, pra gente colocar algumas coisinhas, né? Então, essa ficou a capa e os meus inserts. Então, eu já dei uma enfeitada neles. Coloquei bolsinhos, vou mostrar aqui. Bolsinho, as borboletinhas, bolsinhos. Essas folhas aqui, eu fiz com que elas abrissem assim. Então, ao invés de eu colar essa folha na minha folha do journal, eu deixei aberto porque assim eu crio um espaço para escrever aqui e aqui também. Então, aqui é onde se separam os dois inserts, né? Aqui é o segundo, mais bolsinho. Quando a gente faz um journal para dar de presente para alguém, como é o caso desse aqui, então eu não enfeito muito e encho de bolsinhos e enfeites e coisinhas, porque a gente tem que deixar espaço para a pessoa que está recebendo o journal trabalhar nele, né? Aqui novamente, ó, uma página, a volta, assim que você pode usar esse espaço para escrever, este espaço para escrever, até esse espaço para escrever. Aqui ela ficou colada na página. Mais bolsinho. Mais páginas abertas. E pronto. Eu vou explicar como é que faz esse tipo de página aqui, ó. Que você abre ela dentro da página do seu journal. Vamos pegar aqui essa página aqui. Então, vamos supor que essa aqui seja a folha, ou a imagem, ou a figura que você quer colocar aqui para depois abrir. Então, nós vamos criar um papel, assim, tipo uma dobradura, né? Do tamanho da folha que você vai colocar para ser aberta. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente cola no outro lado da folha, né? Parte da dobradura na folha. Então, vamos supor, vai ser aqui. Aqui, do lado onde vai abrir, você deixa aberto, não cola na folha. Aí, o papel que você vai colar, que você vai abrir, vai utilizar ele para ser abertura, esse você cola nessa parte da dobradura, na parte de cima, não nessa parte que tem contato com a folha. Deixa sempre um espacinho bem pequenininho, tipo de 1 milímetro, assim, pelo menos, entre a figura que você está colando e o finalzinho da folha, para dar essa abertura. Então, aí você tem esse flip aqui, ó, né? E atrás, depois, você pode colocar
uma flor, uma figura aqui para esconder isso aqui ou não, né? Se não tem problema, deixa assim mesmo. Então, agora eu tenho meus 2 inserts, a minha capa, e nós vamos colocar aqui, costurar os inserts na capa. Agora, nós vamos trabalhar com aquele molde que nós cortamos pra gente determinar onde que vão ser os pontos de costura dos inserts. Então, a primeira coisa que você faz, pega aquele papel e dobra ele no meio nesse sentido. O meu já tá pronto aqui, mas você vai seguindo o raciocínio. Então, dobramos aqui na metade, marca meio centímetro dessa dobra. A partir da dobra, você marca meio centímetro e risca uma linha. Marca meio centímetro à esquerda, risca outra linha. Então, a partir da dobra que nós fizemos no meio do papel, de cada lado, você risca uma linha com meio centímetro de distância. Dobra esse papel exatamente no meio. Faz uma linha aqui também. E marca 2 pontinhos. A partir de cada extremidade, você marca 2 centímetros em cada linha e marca um pontinho aqui. 2 centímetros, outro pontinho aqui. A mesma coisa do outro lado, 2 centímetros, um pontinho aqui. 2 centímetros, um pontinho aqui. Aí, você pega exatamente essa metade que nós temos aqui, pega esses 2 pontinhos aqui que nós acabamos de desenhar, junta eles, os 2 pontinhos, faz uma dobra e marca mais 2 pontinhos, um em cada linha. E a mesma coisa do outro lado, para descobrir onde vai ser esses pontinhos aqui, onde serão esses 2 pontinhos. Você pega esses 2 da extremidade, junta com os do centro, faz uma dobrinha no papel e marca os 2 centímetros. É claro que se existir um errozinho assim de um pouquinho aqui, um pouquinho ali, isso não vai fazer nenhuma diferença para a estrutura do insert, tá? Isso é só mais uma questão para ficar bonito também, uma vez que depois a gente vai ver as linhas do lado de fora onde foram costuradas. Existem, nossa, muitas maneiras diferentes da gente colocar esses inserts dentro, né, dessa capa aqui e costurar a capa. Isso que eu tô mostrando para vocês é um dos tipos, tá? Existem várias maneiras diferentes. Para costurar os inserts na nossa capa, nós vamos precisar primeiramente de linha. Eu uso linha de bordado mesmo, mas existem linhas específicas para a gente encadernar. Elas são linhas que são passadas um tipo de cera nelas. Então, o que eu faço? Eu pego uma linha de bordado, eu pego uma vela comum, e aí eu passo a linha na vela. E vou passando a minha mão na linha para que a vela, esse material da vela, fique impregnado na linha, deixando ela mais forte. É uma opção, se você não tem a linha específica para fazer a costura. Uma agulha, que a agulha precisa ser uma agulha um pouco mais grossa, um pouco maior, não é? Porque senão você não consegue colocar a linha aqui no buraquinho da agulha para costurar. Então, existem agulhas específicas para fazer encadernação, ou também pode ser usadas aquelas agulhas para trabalhar com couro. E essa aqui é a ferramenta que atende por nome de perfurador, ou também agulhão,
ou furão, ou perfurador de papel, ou perfurador de EVA, e a gente encontra isso aqui nos armarinhos, também em lojas que trabalham com couro. Se você não tem essa ferramenta, quando eu não tinha essa ferramenta, o que eu fazia? Eu pegava um preguinho e fazia o furo com um prego bem pequeno e o martelo. Só que às vezes machuca a mão, às vezes é mais perigoso. Então, se você pretende fazer encadernação e constantemente fazer vários journals, é interessante ter isso aqui, é uma ferramenta bastante básica. Vocês conhecem essa placa? É uma placa que o pessoal que trabalha com patchwork usa. A minha tá bem velha, tá bem cheia de marcas, mas é essa mesmo que a gente vai usar aqui. Eu não sei o nome dela. Eu sei que é uma placa que permite que você, por exemplo, coloque em cima da mesa e você pode fazer furos ou trabalhar com aquela tesoura circular sem que você corte ou fure a sua superfície que está embaixo. Então ela vai ser a nossa proteção, porque agora a gente vai trabalhar com o perfurador, né? A gente vai fazer os furinhos para costura. Se você não tem essa placa, quando eu não tinha essa placa, eu usava a tábua de carne da cozinha. Só que daí começou a ficar com muito buraquinho, né? Aí eu comprei a placa, ok? Então, se você não tem a placa, usa um pedacinho de madeira ou a tábua de carne. Agora a gente vai tirar os inserts de dentro da capa e vai fazer o seguinte. Vai pegar aquele nosso molde que nós fizemos as marquinhas, de onde vão ser os furinhos, né, para costura. Vamos pegar um pedacinho bem pequenininho de durex, só para marcar, para deixar ele bem firme, né, para não ir movendo conforme a gente vai furando, e para marcar. Então, agora, a nossa placa, a nossa capa, aliás, ela tá firme, né? E a gente pode começar a fazer os furos. Então, nós vamos primeiro furar. Esse furo pode ser feito de dentro para fora, tá? Ou de fora para dentro, conforme eu tô fazendo aqui. Não muda nada. Agora a gente retira nosso molde, pega o nosso furador e dá uma aumentadinha nos buraquinhos, para ficar mais fácil para a agulha entrar depois, ok? A gente vai pegar o primeiro insert e dar uma olhada nas páginas, como é que elas vão ficar. Primeiro vamos tirar todas as tags ou qualquer coisa que a gente tenha colocado dentro dos bolsinhos, para visualizar como é que ia ficar, não é? Porque agora eles vão atrapalhar. Essas tags aqui, elas vão atrapalhar o nosso serviço. Ok. Então, agora a gente faz assim, vamos primeiro, tenta deixar ele o mais certo possível de como ele vai ser costurado. Porque às vezes a gente coloca páginas aqui no meio, que elas, por exemplo, essa página de música aqui, como que ela vai ficar? Ela vai ficar assim, assim ou no meio?
Entende? Agora que é hora de definir. Eu deixo as minhas assim, mais ou menos no meio. Ok? Como eu não coloquei muitos papéis com tamanhos diferentes, então tá fácil. Ok. Então, a gente vai abrir ela no meio e vai começar a colocar. Deixa ela bem retinha, colocar os clips. Ou os prendedores, ou seja lá o que for para segurar essas páginas bem juntas. Aí você fecha, abre, vê se ela tá bem reta, né? Você tá abrindo direitinho. Eu gosto de colocar bastante para ficar bem seguro mesmo, que não vai ficar nada de errado. Ok. Então, nós fizemos isso com o primeiro insert, vamos fazer com o segundo, que a gente está trabalhando com 2 inserts. Então, essa página vai ficar aqui no meio. A gente abre na metade certinho. De novo, a gente começa o processo de deixá-las bem juntinhas, né? Dá uma checada para ver se tá tudo direitinho do jeito que você quer, porque agora a gente vai fazer as marcações da costura. Muito bem, agora a gente vai pegar e olhar a ordem que eles vão ficar. Então, vai ser assim, né? Esse aqui vai ser o primeiro, esse aqui vai ser o segundo dos nossos inserts. Lembra que no nosso molde a gente desenhou 2 linhas, né? Essa linha aqui da esquerda e essa linha aqui da direita. Então, essa linha aqui da esquerda, esses furinhos, né? Essas marcações onde você os furinhos vão ser do insert da esquerda. E essa linha da direita, com essas marcações de furinhos para a direita, pertencem a esse insert da direita. Então, o que que nós vamos fazer? A gente vai fazer uma dobrinha na linha da esquerda. Vamos começar pelo esquerdo. Você dobra ele de um lado, do outro. Vamos deixar nosso insert da direita por enquanto de lado. E essa dobrinha aqui da esquerda é exatamente onde vão ficar os furinhos da esquerda. Então, de novo, a gente vai precisar fazer uma marcação, vai precisar de um pedacinho de durex para colar, para fazer exatamente os furinhos no lugar certo, ok? Esse aqui é o molde da capa, só que a capa, ela é bem pouquinho maior do que os inserts, que é para dar aquele espaço de fechar o livro e não ficar saindo as páginas para fora, né? Então, você calcula mais ou menos assim, aqui em cima 1 milímetro ou 2, embaixo 1 milímetro ou 2, e faz encaixar direitinho essa dobrinha aonde vai ser a dobra do livro. Aí, você pega um pedacinho de durex, né? Uma vez que tá encaixado certinho, checa se é aqui mesmo que você quer direitinho. Eu até gosto de fazer uma marquinha quando tem mais de um insert, porque, por exemplo, aqui vai ser o lugar onde eu vou deixar o mesmo espaçamento do segundo insert, para um não ficar mais alto que o outro. Então, vamos colocar um durex aqui, fechamos, vemos direitinho, e agora nós vamos fazer os furinhos do insert, do primeiro insert.
pega a... Eu gosto de dobrar. Muito bem, então a gente fez os 5 buraquinhos para costura, né? A gente dá uma marcada de novo para eles ficarem bem certinhos. Aí. Agora a gente tira esse papelzinho e vamos pro nosso segundo, deixa preso, com tudo preso ainda, né? Então a gente deixa, coloca isso aqui de lado e vamos pro nosso segundo encarte. Pro segundo encarte, a gente vai pegar naquele nosso molde a segunda linha, a da direita. Então, agora a gente dobra essa linha, mesmo processo que a gente fez no encarte anterior. Dobra essa linha. Agora o segundo, lembra que eu marquei aqui, né, um risquinho bem pequenininho para ver aonde que a gente ia deixar. Então, aqui. Um pouquinho mais. Essa é a hora mais crítica de todo, na minha opinião, né? É a hora mais crítica de quando a gente tá montando um journal. Vamos colocar a dobra certinha aqui. Pra encaixar. Ok. Então, de novo, a gente pega. Dessa vez eu vou colocar mais um pedacinho de durex. Que é pra ter bem certinho preso. Mais um aqui. Ok, então quando a gente dobra, a gente tem essa linha que nós marcamos, tem que coincidir certinho com a dobra, ok? Aí você começa com furando. Muito bem, agora a gente tira esse molde daqui. E a gente tem nossos 2 encartes furados. Agora, vamos pegar a nossa agulha, a nossa linha. Colocar a linha na agulha. Eu, particularmente, gosto de deixar a linha dupla quando eu vou costurar. Então, como é que eu faço para saber quanta linha eu vou precisar? Eu coloco 1 vez, 2 vezes e meia, quase 3. Sobra, sempre sobra, mas é preferível sobrar um pouquinho do que faltar depois, não é? Então, eu vou começar, tanto faz, começar pelo da direita quanto pelo da esquerda. Eu vou começar pelo da esquerda, que é o primeiro, né? Então, a gente vai fazer assim, deixar o da direita um pouquinho para lá. Eu gosto de começar pelo do meio, primeiro. Então, começa pelo do meio. E aqui, na capa também, você vai ter que achar do meio. Ok? Aí, pelo lado de fora, você pode ir tanto pra cima quanto pra baixo, a costura. Eu tenho por hábito ir sempre pra cima. Então, aqui você coloca a agulha, vai ter que achar o buraquinho, o segundo buraquinho lá do insert.
colocar nele. Então, atrás tá ficando assim. Aí, novamente, você enfia nesse buraquinho aqui. Esse pedacinho aqui, você deixa um pedacinho para depois fazer o nó, que vai ser a última costura. Então, é sempre bom deixar. Eu gosto também de colocar um pedacinho de durex para segurar ele. Um pedacinho de linha, assim não fica dançando. Então, vamos prender ele aqui. Aí, vai novamente pelo meio. Vai sair aqui. Nem sempre sai tão do jeito que a gente queria. Daí você abre, dá uma olhadinha onde é que tá o buraquinho. Até encontrar, né? Aí. Ops, ficou no meio da linha. Agora vai na direção de baixo, né? Ops. Fora, olha. Agora a gente vem nesse aqui. Observa que já ficou as 4 costuras. Então, agora é a hora de emendar. Sobrou linha, sobrou um monte. Tudo bem. Agora é a hora de dar um nó. O nó que vai segurar. Vamos tirar esse durex daqui. Puxa bem. Olha se atrás não tá frouxo, sabe, a linha? Se tiver, você vai dando puxando, puxando, puxando até ficar bem firme. Aí dá um nó, 2 nós na verdade, né? Beleza. Vamos ver como é que ficou? Ficou presinho direitinho, ó. Então, não tá saindo aqui, tá vendo? Embaixo também não. Tá certinho. Então, o nosso primeiro insert tá colocado. Agora, vamos colocar o nosso segundo insert aqui. Eu já coloquei novamente a linha na agulha. Vamos começar pelo meio, né? Vou deixar um pedaço da linha aqui. Amarrar ela com um pedacinho de durex, para não ficar dançando. E a gente vai pra cima. Então, neste segundo buraquinho.
Já tenta ir deixando bem firme a costura aqui do lado de fora. Isso acontece às vezes. Então, agora a gente vai voltar aqui. Passar novamente pelo buraquinho do meio. E agora a gente vai em direção para baixo. Ops. Vamos olhar aqui onde é que tá o buraquinho. Pronto. Então, observa-se lá fora, né? Na parte de trás tá tudo bem firme. Puxa bem as duas linhas para elas ficarem bem presas. E dá 2 nós. Vamos tirar todos os clipes. Estamos aqui. Esse ficou o segundo, ficou um pouquinho mais alto que o primeiro, observa. Mas a prática faz a perfeição. A gente vai praticando, praticando, praticando até chegar a hora que tá perfeito. Então, agora a gente tem o nosso primeiro encarte. Ficou um espaço aqui no meio e o nosso segundo encarte.